Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos, que Deus os abençoe, amém? Hoje, mais uma vez, com o privilégio de estarmos meditando na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, no livro de Isaías, capítulo 59, 60, 61 e capítulo 62, conforme o cronograma de leitura. Isaías 59, meus irmãos, embora o conteúdo desses capítulos seja facilmente compreendido e definido, a sua forma e função são um tanto enigmáticas. Por quê? A quem é dirigido o versos 2? E quem são os que falam nos versos de 9 a 15? A passagem pode ser um sermão para o povo de Judá pós-exílico, incluindo a sua resposta na confissão de pecado. Mas uma boa alternativa é que o capítulo tenha sido escrito para servir a um propósito no culto por parte do povo. Se esse é o caso, irmãos, os versos de 1 a 8 são um lembrete a ser lido ou recitado na adoração pública dos pecados e delitos do povo. Os versos de 9 a 15 dão uma resposta que eles são encorajados a tornar pública. E os versos 15, novamente para serem recitados, tem tanto a advertência quanto a promessa, de acordo com os atos futuros do povo. Os versos de 1 a 8, então, contêm uma acusação contra a nação toda. Embora os pecados enumerados sejam principalmente dos líderes e juízes, o versos 1 sugere que o povo estava culpando Deus por suas aflições da época. A verdadeira razão, no entanto, eram os fatos citados no versos 2. Nos versos 9, temos uma confissão de pecados adequada para a situação. Aqui não há tentativa de transferir a culpa, seja na direção de Deus, seja para os ombros da elite somente. É preciso, então, que admitir que a retidão fica à distância e não se acha verdade em parte alguma. A resposta de Deus à situação é esquematizada nos versos 15 a 20. Evidentemente, ninguém, nem o governador, nem o sumo sacerdote, tinha a coragem de interceder e mudar a situação. Por isso, o próprio Deus precisa agir, castigando os culpados e abençoando os piedosos. Aqui, a cena repentinamente se amplia, incluindo outras terras na análise, e prevendo os atos finais de Deus no Monte Sião, como temos numa referência em Romanos, capítulo 11, versos 26. E finalizando o capítulo, nos versos 21, é uma breve apêndice em prosa, que não trata dos pecados de Judá, mas que olha adiante para o derramamento do Espírito de Deus sobre o seu povo. E temos uma referência em Jeremias, capítulo 2, versos 28 e 29. Isaías, capítulo 60, irmãos, no versos 1, a expressão resplandece é a nossa incumbência de brilhar nas trevas. Desde que Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como dita por Pedro, aqui se fala especialmente da luz do Evangelho, dada para iluminar os povos da terra, ainda em trevas. No verso 5, abundância do mar, riqueza das nações, é a grande multidão dos povos ao redor do Mediterrâneo, os quais seriam trazidos ao Senhor pela luz do Evangelho. Nos versos 6 e 7 do capítulo 60, essas nações e tribos eram descendentes de Abraão, segundo a carne, não pertencendo, porém, à descendência de Isaque. Quedar e Naiobote são descendentes de Ismael, como vimos em Gênesis capítulo 25. Midian, Efá, Sabá são descendentes de Quetura, Gênesis também capítulo 25. Essas nações habitavam o deserto além do Jordão, estendendo-se até ao sul da Arábia.
Eram nômades que sempre ameaçavam as civilizações e que invadiam na época da ceifa para levar os despojos e atacar os rebanhos. Esses antigos inimigos, irmãos, serão restaurados à comunhão com o povo de Deus, trazendo seus presentes em caravanas de camelos, conforme seu costume de mercadores viajantes. Representam riqueza e religião. Eram os presentes dos magos do Oriente, oferecidos a Jesus, lá em Mateus capítulo 2. No verso 13 do capítulo 60, a expressão lugar dos meus pés está sendo usada aqui como sinônimo de santuário, significando em primeiro lugar o Templo de Jerusalém e depois a Igreja do Novo Testamento que Deus, na sua segunda vinda, irá transladar para Jerusalém Celestial, na qual o único santuário será a presença de Deus e de Jesus Cristo. Aleluias! Como vimos em Apocalipse capítulo 21, versos 22. Isaías 60, versos 16, as riquezas do mundo e do universo, juntamente com as riquezas espirituais do céu, pertencem aos fiéis através da obra de Jesus, como vimos em Romanos capítulo 8. Capítulo 60, versos 17, paz, justiça, a ordem do reino de Deus está em pleno contraste com a desordem do império dos homens, cujas violência e injustiça imposta sobre as nações conquistadas e até sobre seus próprios súditos tem sido uma constante. Cobradores de impostos, como os impopulares publicanos da época de Jesus. Versos 19 e finalizando o capítulo 60, vimos sobre a luz perpétua, a mais sublime descrição da presença graciosa de Deus na Jerusalém celeste. Aleluias. Capítulos 4 e 5 de Isaías e também Apocalipse, capítulo 21, versos 23, temos aí uma referência muito interessante. Capítulo 61, dos versos 1 e 2, Jesus aplica esse trecho à sua própria pessoa e parece que, nesses dois capítulos, o próprio Jesus Cristo, nosso Redentor, que o profeta Isaías está reproduzindo aqui. Nos versos 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, são palavras do ungido, do Salvador, na sinagoga de Jerusalém. Jesus mostra que esse trecho é a carta magna do seu próprio reino e o plano de ação para o seu ministério na terra. Verso 5 do capítulo 61, finalmente os opressores pagãos serão vencidos. Verso 6, os gentios que viveriam e que viriam juntar-se aos fiéis em Israel seriam as riquezas das nações de onde vieram, tornar-se-iam a glória do povo de Deus, tomando juntamente com ele a sua parte no sacerdócio santo. Versos 10 e 11, trata-se aqui, irmãos, dos crentes que escutam a voz do Senhor, do Salvador. A igreja como noiva de Cristo, que transmite e reflete a mensagem que vem de Deus. Isaías, séculos antes, também pôde regozijar-se na fé. Versos 10, a minha alma se alegra, ou seja, é a alegria dos filhos de Deus que se sabem reconciliados com Ele. Está bem claro, irmãos, que o capítulo 40 começa com uma profecia literal e histórica sobre a restauração do remanescente israelita que foi cativo para a Babilônia. Assim, os capítulos 40 a 48 descrevem uma situação historicamente comprovada entre 538 a 440 a.C. Ainda assim, irmãos, porém, há expressões de uma restauração tão sublime, sobrenatural, que, por não poderem ser consideradas como hipérboles, precisam ser interpretadas como profecias de uma restauração eterna e espiritual. Essa nota espiritual, irmãos, já soa mais alto em Isaías capítulo 49,
como onde vimos a salvação dos gentios. E no capítulo 53, que fala sobre a morte de Cristo para a salvação dos pecadores. E daí por diante, o livro fala incessantemente sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo, a vida eterna e os salvos nos céus. E finalizando o capítulo 61, fala também sobre a restauração física. Nessa parte, reflete uma vaga amostra da restauração espiritual. Amém? Isaías 62, nós temos aí, irmãos, neste capítulo, as funções dos profetas era pregar e orar. Neste capítulo 62 de Isaías, o profeta está determinado a se aplicar rigorosa e constantemente a sua missão. Versos 1. Deus, irmãos, o nomeou e a outros profetas para continuarem com a missão de encorajar o seu povo durante o período anterior à sua libertação. Versos 6 e 7. As promessas foram repetidas e ratificadas e se referem às grandes coisas que Deus fará por sua igreja, para os judeus depois do seu retorno do cativeiro e para a igreja cristã quando ela for inaugurada no mundo. A igreja, irmãos, no capítulo 62 é citada como: a igreja será enobrecida aos olhos do mundo. Ela se mostrará muito importante para Deus, preciosa e digna aos seus olhos. Ela irá gozar de grande abundância, ela será libertada do cativeiro e crescerá novamente até se transformar numa considerável nação de propriedade do céu e favorecida por ele, como vimos no versos 10 e 12. E finalizando, irmãos, quando Paulo estava explicando seu desejo de pregar o evangelho de Cristo, onde Cristo ainda não era conhecido, ele citou Isaías capítulo 52 para justificar suas estratégias, esforçando-se deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-los aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que tinham ouvido a seu respeito. Romanos 15, versos 20 e 21. No caso de Paulo, irmãos, significou um chamado para pregar Cristo onde ainda não tinha sido pregado. É por isso que Paulo pregou na Ásia Menor e em seguida na Grécia e finalmente em Roma. Da mesma forma, é por isso, irmãos, que temos os missionários em terras distantes que bravamente levam o evangelho em países fechados. É por isso que Paulo cita Isaías. É uma profecia da vinda de Cristo que causará admiração às nações, limpando-as com o seu próprio sangue. A limpeza não era apenas para Israel, mas para os eleitos em todas as nações da terra. Esta deve ser a ambição de cada cristão, irmãos, espalhar a boa nova de Jesus, a fim de que aqueles que vivem na escuridão profunda vejam a luz que brilha da cruz. O mundo inteiro precisa saber sobre Jesus. E finalizando, irmãos, esse dia de exposição e leitura, precisamos então pregar Jesus, primeiro em Jerusalém, em seguida na Judéia, e então em Samaria, e em seguida até os confins da terra. Nada os deteve, nem a perseguição, nem ódio, nem mesmo os espancamentos. Ameaças não funcionaram, nada foi capaz de calá-los, e até hoje, irmãos, a chama se espalha por todos os cantos da terra. Entretanto, um dia virá em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe, dê aos irmãos uma excelente leitura e meditação e entendimento das Sagradas Escrituras, e que Deus os abençoe, e até amanhã, meus irmãos, onde daremos continuidade na leitura deste livro maravilhoso de Isaías. Forte abraço e fiquem com Deus.